Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Mais uma live hoje do Feliz Sem Tabaco. Boa noite, boa noite. Boa noite, geral. Hoje temos um convidado, não ficarei sozinho aqui na live. Gostaria que vocês deixassem algum comentário, o que vocês estão achando, tem algum tema que vocês queriam saber mais. Pessoal do YouTube, daqui a pouco eu vou derrubar o YouTube, tá? Vocês vão lá pro Instagram, que hoje eu tenho um convidado. E esse convidado, vou chamar ele já pra gente falar um pouquinho sobre tabagismo. Eu tô tentando fazer... o Brunão já tá a postos. Me falaram para colocar um título, mas eu não sei colocar esse título. Eu preciso depois sentar direitinho e... Tem uma carinha aqui. Já vou chamar o Bruno já, nosso ilustre convidado. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Eu já vou chamar o Brunão para a gente conversar um pouquinho de arritmia e tabagismo. Será que existe relação? E aí vocês vão poder fazer qualquer questões nesse sentido. Eu estou tentando... aproveitando... Opa, sumi aqui? Agora, voltou. Aproveitando que tem esse aviãozinho aqui embaixo no Instagram, eu... Saiu, voltou agora. Voltou. Voltou? Tem esse aviãozinho aqui embaixo. Encaminha essa live para algum tabagista, algum fumante, alguém que queira parar de fumar, um familiar, um amigo, algum ente querido. Usa esse aviãozinho aqui. Hoje o tema vai ser muito interessante, porque é arritmia. Eu já fiz um post desse no passado, em que com o mesmo Bruno, que deu um ibope danado. Muita gente assistiu esse post, e agora a gente vai fazer ao vivo, no sentido de ajudar essa galera aí que tá querendo parar de fumar e estão na luta. E a ideia das nossas lives aqui no Feliz Sem Tabaco é exatamente essa, para que a gente consiga levar informação e ajudar quem está nessa luta para largar o cigarro. Eu mostrei na primeira live, quem não assistiu, vai lá na primeira, que eu dei dados a respeito do que o confinamento tem feito. E a gente precisa ajudar essas pessoas que estão isoladas, estão fumando mais, 30% dos fumantes estão fumando mais, ex-fumante voltando a fumar. Então a ideia é a gente compartilhar. Vou chamar o Bruno, galera, vamos ver se ele está por aqui ainda, espero que esteja. Vamos lá. Por enquanto o sinal estiver bem, eu vou ter que encerrar aqui. YouTube, pessoal do YouTube, saindo, por favor. Depois eu coloco. Ei, Brunão. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que estamos? Tudo ótimo. Com frio. Tudo com frio e enclausurado. É isso aí. Mas você tá de manguinha curta aí, eu que tô aqui encalacrado aqui, você tá... Carioca é assim, né? É pra não repetir o casaco. Tá fazendo muita live então, hein, Brunão? Tamo junto, estamos fazendo aí. Legal, obrigado, Bruno. Eu queria que você se apresentasse, Bruno, você que trabalha com arritmia, para quem não te conhece, queria que você se apresentasse inicialmente e depois a gente já começa a falar um pouquinho. Te agradecer a presença aqui, novamente, todos que eu tenho chamado são pessoas que eu realmente indico, são pessoas que eu conheço. Então não tem nepotismo na história, tem competência, tem a meritocracia, né? A gente já se conhece há muito tempo, né, Bruno? Então essa é a ideia, trazer pessoas que possam realmente somar com informações fidedignas. Não tem ninguém ligado a qualquer tipo de instituição que possa enviesar a informação que a gente vai estar dando, e essa é a ideia aqui do canal. Por favor, se apresente. Eu vou fazer uma apresentação inversa. Bom, hoje eu sou arritmologista invasivo. Aí tem uma terminologia que a gente não sabe. Internacionalmente é electrophysiologist. Então, eletrofisiologista contempla arritmia invasiva desde as taquicardias, ablação por catéter, até as bradicardias, marca-passo. Hoje eu sou médico atuante na Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é a ABP. E
fiz minha especialização de arritmia na Beneficência Portuguesa e antes disso fiz a cardiologia. Cardiologia fiz no Instituto Dante Pazanese, bom, não vou falar ano, né? Não é bom. E foi lá, aí eu posso falar, foi lá que eu conheci o Dr. Márcio, e Márcio me ajudou muito, foi meu preceptor no setor de hipertensão. Na época a gente não mexia muito com tabagismo, mas o tabagismo veio cada vez mais aparecendo. E fiz clínica médica no Rio de Janeiro, de onde eu sou, nascido no Rio de Janeiro, e fiz a faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Estou em São Paulo acho que há quase 15 anos já. Bom, dá pra fazer os cálculos. É isso aí. E todo mundo que fala comigo me fala que eu sou mais paulista do que carioca, entendeu? Então, enfim, estou na minha casa aqui. E Bruno, só para colocar para quem está assistindo, quanto tempo de formação, né? Você falou de clínica médica, você falou de cardiologia, você falou de eletrofisiologia, você falou de eletrofisiologia invasiva. Quanto tempo estudando? Então, são 7 anos total. 7 anos? Depois dos 6 da faculdade. 6. Isso aí. E não para, né? E ainda tem um monte de paper para ler, um monte de coisa ainda que não dá para parar, né, Brunão? Não, esse ano teve congresso virtual, então já acabou de ter recentemente o congresso de arritmia americano, foi virtual, então foi bem legal, tem bastante coisa para chegar e especialmente na fibrilação atrial tem muita correlação com o estilo de vida. O estilo de vida é fundamental, que eu acho que a gente vai comentar um pouco aqui hoje. E é isso. Estamos atualizando. Legal, Brunão. Obrigado pela sua presença. Só responder rapidinho aqui a Tati, que fez uma pergunta se eu faço trabalho multidisciplinar. Sim, com certeza. Amanhã nós teremos uma fisioterapeuta aqui com a gente. A gente faz um grupo multidisciplinar. É a melhor forma de a gente ter os melhores resultados é ter grupo multidisciplinar, Tati. Obrigado pela pergunta aqui. Por favor, gente, quem já quiser, já tiver alguma coisa em mãos aí para perguntar, fiquem à vontade. Eu vou aquecer as turbinas aqui. Eu sempre começo, acho que o Bruno lembra até da primeira, a gente... É uma pergunta que é muito frequente, né? Os pacientes, eles querem saber. Praticamente toda a sessão que a gente faz, eles querem saber se tem algum fumante ali, né? E saber se a gente fuma, quem já fumou, se a gente sofreu o que eles sofreram. Então, eu sempre faço a seguinte premissa, assim, olha, eu nunca fumei, né? Eu já falei nas lives aqui. Eu não sou um ex-tabagista, porque eu não cheguei a consumir 5 cigarros na minha vida toda, mas eu experimentei cigarro. Você chegou a fumar, Bruno? Não. Então, tabagista, de acordo com o que eu assisti recentemente pelas suas colocações, não. Mas eu experimentei também. Cigarro convencional, o Gudan, né, que você falou, acho que foi anteontem, mas experimentei. Não foi minha praia, não. Acho que era mais a questão social, da adolescência, sabe? É algo que a gente sempre coloca, e a gente fez um estudo dentro do Dante Pazanese também, Bruno, para a gente começar a trocar um pouquinho de informação, que a gente foi lá investigar a parte da enfermagem. Nós fizemos, inclusive, eu orientei esse pós-doutorado da Andréia Kutait, acho que era na sua época, ela era a diretora da enfermagem. Andréia, Kutait. E aí ela fez uma análise na enfermagem. Ela pegou todos os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem do Dante. E foi avaliar o tabagismo lá. Você consegue imaginar a prevalência de tabagismo entre os profissionais de saúde? Não entrou médicos, tá? Entrou toda a equipe de enfermagem, que ela era diretora, ela conseguia investigar tudo isso. Você tem noção de qual que é a prevalência de tabagismo entre profissionais de saúde? Alguém consegue chutar aí alguma coisa? 75%? 75% de prevalência de tabagismo de prevalência. De prevalência? Nos profissionais. Não. A prevalência é justamente igual à prevalência nacional. Nós tivemos exatos 10%, que é a prevalência nacional. Então, muitos que ficam perguntando em relação ao profissional da saúde, que tem informação, que recebeu informação, sabe que faz mal, blá, 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 somos seres humanos iguais a todos. Por mais que temos informação, teoricamente nós temos, e é alguma coisa que a gente tenta desmistificar aqui. Por isso que a gente tem tantos temas
para a gente trocar informação. Eu não conheço todas as informações, por isso que eu troco com quem entende da área. Por exemplo, minha área não é eletrofisiologia, eu não sou arritmologista. E sempre que eu preciso, eu tenho que encaminhar para você, já encaminhei paciente, então eu preciso dessa informação, porque eu não tenho ela toda, então a ideia é a gente estar sempre trocando. Brunão, eu queria já começar te perguntando, tem relação mesmo o tabagismo com arritmia cardíaca? A gente vê alguma relação? Tem evidência científica para isso? Tem evidência prática para isso? O que você pode falar para o fumante que ainda não conseguiu largar o cigarro? Tem essa evidência? Existe associação de arritmia e tabagismo? Faço suspense ou já vou direto ao... Desce o... Já joga na cara logo. Então, infelizmente tem. Tem bastante correlação. A gente está falando aí de 50 microgramas por quilo, que equivale, quer dizer, quando você tem uma ingestão de nicotina de 50 microgramas por quilo, o equivalente a 2 cigarros consecutivos, já existe correlação de tabagismo com arritmia cardíaca. A gente está falando aí de arritmias supraventriculares, desde as extrasístoles atriais, que são aqueles batimentos mais precoces, só que dos átrios, que são aquelas câmaras de cima do nosso coração, até extrasístoles e arritmias ventriculares, que são as câmaras lá de baixo do nosso coração. E a gente tem correlação de três principais, assim, grandes e robustas substâncias. Não sei se eu posso já continuando aí, mas vou falando. Tem a nicotina, que é o principal vilão. A nicotina, ela aumenta as catecolaminas, então a gente fica como se a gente estivesse fazendo... Se o meu som subir, você me avisa, porque acho que o meu fone está meio que caindo, eu vou trocar de fone. A nicotina tem uma elevação das catecolaminas. Catecolamina, quando a gente vai fazer atividade física, a gente eleva a nossa frequência cardíaca. Então, tudo isso tem um risco já adicional para quem, por exemplo, tem outra doença associada, né? Por exemplo, um indivíduo que já tem uma doença coronariana, e aí ele tem a catecolamina aumentada na circulação, ele já tem a possibilidade de ter uma outra correlação e também a geração de arritmia, porque as arritmias, tanto atriais quanto ventriculares, elas têm correlação com elevação das catecolaminas, mas esse é o de menos da nicotina. A gente está falando da nicotina, ela mexe com o potencial de ação da célula cardíaca. Então ela mexe com potássio intracelular, para ser mais específico, ou seja, mexendo bem no final da célula. Digamos que é algo comparável... Traduz tudo isso aí que o pessoal aqui algo comparável com o problema cloroquina e arritmia, sabe? Então a gente tem mexer no potencial da célula, mudando a celularidade, mudando essas trocas de potássio e canal iônico, enfim, e favorecendo que as arritmias surjam. Então tem um efeito pró-arrítmico nesse sentido. E um outro efeito da nicotina é um efeito pró-fibrótico. A liberação de RNA mensageiro, que é o primo ou uma outra parte do DNA, mas liberando o que a gente chama de colágeno tipo 3, e o colágeno tipo 3 liberado, ele faz com que a célula fique, ou que a musculatura forme mais fibrose. Então a gente está falando de um músculo cardíaco que é normal, que tem toda a estrutura formada, que é músculo, e de repente aquela estrutura muscular entra em fibrose, ou seja, um tecido morto, necrosado, e que não tem mais nenhuma ação em passagem de corrente elétrica. Pelo contrário, quando você forma uma determinada área de fibrose, toda a corrente elétrica que corre ao redor pode justamente formar um circuito de reentrada naquela região, ao redor da fibrose, ou seja, músculo sadio, músculo doente, e aquilo faz um circuito, e esse circuito é a taquicardia, esse circuito é a arritmia. Além de
frequências mais altas, a gente também tem documentação de frequências mais baixas. Então, a nicotina também tem correlação com bradicardia, ou seja, o indivíduo também pode precisar de um marca-passo porque ele teve alterações estruturais e elétricas decorrentes da nicotina. Um outro vilão, além da nicotina, é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono se liga à hemoglobina, que é fundamental para transporte de oxigênio, diminui a oxigenação celular e também favorece a formação de arritmias. Um terceiro fator documentado também é o estresse oxidativo. Estresse oxidativo pode acontecer em inúmeras situações de doença e outras situações também, mas é o principal responsável pela liberação do que a gente conhece, que a maioria das pessoas vai conhecer, que são os radicais livres. E aí a gente sabe já ao longo do tempo que os radicais livres são maléficos para o nosso envelhecimento e para outras doenças, especialmente a doença cardíaca, e além disso também tem um potencial pró-arrítmico. Então, assim, em termos de documentação, a gente tem 3 principais substâncias aí que são bem maléficas, e as arritmias têm uma grande correlação. Em termos de arritmia, se a gente for falar a mais prevalente, que é o que a gente tem ainda na população por outros motivos, é a fibrilação atrial. Fibrilação atrial. Relacionada ao tabaco. É a mais frequente. Relacionada ao tabaco. A gente tem as supraventriculares, que são as arritmias atriais, na parte superior do nosso coração, mas dentre as supraventriculares, a fibrilação atrial é a que tem maior correlação e maiores estudos relacionados, especialmente da nicotina com a deflagração de fibrilação atrial. Ô Bruno, eu vou aproveitar uma questão aqui da Diva, que você falou da miligramagem, e ela está perguntando se o fumante passivo, quando apresenta arritmia, AVC, TAC supra, FA, é fator causador ou gatilho? Então, o fumante passivo, dependendo de quanto que ele inala, bom, primeiro o fumante passivo, você vai poder ajudar mais ainda, até onde a gente vai falando, ele não tem o filtro que o cigarro tem. Então, ele recebe muito mais substâncias perigosas ou muito mais as substâncias nocivas do cigarro do que o fumante que está diretamente inalando do cigarro, porque não tem o filtro. E essas substâncias, a depender de quanto você é passivo, também, você vira fator de risco não só para arritmia, mas também para doenças pulmonares, neoplasias de pulmão também. Então, tem total correlação do fumante passivo. Exato. Então, ele vai ser gatilho. Assim, para quem acompanhou as lives, eu fui bem categórico em relação a essas relações de dose. Então, a gente tem estudos, por exemplo, de poluição ambiental, em que eles colocam alguma coisa. Está baixo meu áudio está baixo. Então, vou tentar falar um pouquinho mais alto e depois vou segurar, vou chegar mais pertinho. Então, existem estudos desde poluição ambiental. Então, que saiu recentemente uma análise do pessoal da USP, lá esqueci o nome do pesquisador, daqui a pouco eu lembro, em que ele colocou que se a gente tá lá fica durante 15 minutos lá na Avenida Paulista, a gente pode estar fumando 5 cigarros, né? Com o carro parado, num ambiente muito poluído, a gente acaba fumando o equivalente a isso. A gente joga para tabagismo passivo, e isso a gente tem análises com dosagem de cotinina, tanto urinária quanto sanguínea, mostrando correlação. Quando você dosa a cotinina, que é o metabólito mais estável, que você consegue dosar muito tempo depois de fumar, que você parou de fumar, você consegue ter essa correlação. Então, ele vai ser gatilho também. O tabagismo passivo, não tenha dúvida que ele vai ser desencadeante. Ele só vai ser uma fatia menor, mas ele é gatilho, sim, para qualquer tipo de doença. Inclusive, eu comentei um estudo da minha área também, que é uma área imbricada, de hipertensão e tabagismo, em que eles pegaram mulheres fumantes passivas na China, 1 milhão de mulheres, em que eles mostraram uma correlação dessas, quanto maior a exposição, então se o marido fumava 10 cigarros, o outro marido que fumava 20 cigarros, o outro que fumava 30, mostrava uma curva dose-resposta. Quanto mais expostas, mais prevalência de hipertensão elas tiveram em relação a essa exposição. Então, a mesma coisa a gente vai ter para a arritmia, né? E para a arritmia também é dose dependente, viu?
você também tem maior chance de arritmia de acordo com o quanto você fuma. Então também existe uma correlação exponencial. Ok. Você explicou por que ele ocorre, e por que essa arritmia, a fibrilação atrial, é mais frequente? Existe alguma explicação para isso, Bruno? E tem diferença entre homem e mulher? Existe algum... Existe uma correlação da fibrilação atrial, especialmente com a idade, né, o que é o principal fator de risco. E, quer dizer, quanto mais idoso você tem, maior tendência à formação ao desenvolvimento de fibrilação atrial. A gente está falando aí de acima de 65 anos, aumentando os riscos, inclusive de trombose, tromboembolismo, né, que é a formação dos coágulos, e esses coágulos se desprenderem, irem parar na cabeça, fazendo AVC, no pulmão, fazendo embolia pulmonar. Agora, existe também uma situação que a fibrilação atrial ela está aparecendo cada vez mais na população geral. E não tem fibrilação atrial quem quer, e sim quem pode, tem uma predisposição genética a isso. E aí eu acho que eu vi alguma coisa rodando aí perguntando sobre genética e tabagismo. Eu acho que as duas coisas têm correlação. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma possibilidade maior de ter correlação genética, sim. E em termos de prevalência, a gente tem uma dificuldade, porque os grandes estudos incluem muito pouco mulher, né? Mas como muitos fumantes eram masculinos, aí eu vou extrapolar. Estou extrapolando a possibilidade do sexo masculino como sendo maior prevalência. Eu vou ficar mais gordinho aqui. Tem estudo mostrando que é mais prevalente para homem mesmo. Existe uma proporção de ser 17. Apesar da mulher sofrer mais impacto do tabagismo, existe série, a gente já teve live falando de tabagismo em mulher e o Alessandro foi bem categórico nesse sentido, e a gente tem essa correlação também para risco cardiovascular. Mas quando a gente vai fazer as análises de arritmias mesmo, o homem ele tem 17% mais FA que a mulher em relação a tabagismo, né? Desencadeia o risco a tabagismo. Respondendo aqui, você viu aqui atrás, eu estou voltando aqui, o Lucas, né? Então, eu vou pontuar para nenhuma pergunta ficar sem responder. Sim, o tabagismo tem um componente genético? Tem. A gente tem principalmente uma coisa que chama epigenética, que é a forma que como você cuida do seu corpo desde que você nasce. Lógico, quando está dentro da barriga da mãe, quem cuida do seu corpo é a mãe, o que ela está comendo, se ela está fumando, se ela não está fumando, mas depois que você tem essa saída, a forma, depois que você nasce, a forma que você cuida do seu corpo, ela pode gerar alterações genéticas também. Então, imagina que se sua mãe ela foi fumante desde os 17 anos até quando ela teve a sua gestação, por exemplo, falando aqui para o Lucas, sim, essa epigenética, não só o traço genético que ela teve quando nasceu, mas a própria epigenética, que são a forma com que você agride o seu corpo, a forma que você cuida do seu corpo, ela também interfere nesse componente genético. E existem estudos mostrando que filhos de fumantes são mais propensos, sim, a se tornarem tabagistas, tá? Então, você tem pelo menos um dos pais acaba te dando mais chance de se tornar um fumante. A gente tem uma situação que colocaram aqui que pegaram e deram para os filhos para experimentar e os filhos não gostaram, mas aí você chega num problema maior aí que pode gostar, e aí se tiver a propensão genética, pior ainda, né? Tem a dúvida. Da mesma forma que você falou da FA, Bruno, eu também falo que o fumante, primeiro que ele não fuma porque quer, porque ele aprendeu lá atrás, então sempre sedimentando o conceito, mas fumar não é para quem quer, é para quem pode. Então você tem que ter também um traço genético, você tem que ter uma predisposição para isso. E a própria indústria sabe que a cada 4 adolescentes que experimentam, um vai ficar fumando. Então, por mais que você ofereça, que nem você falou da criança, ela não vai engatar. Então depende sim de um componente individual. E parar de fumar, Bruno, é o melhor antiarrítmico que tem ou medicação é melhor? Olha, cada vez... A gente tem um passado
a gente aprendeu muito com o passado em fibrilação atrial. Desde quando fazer ablação, porque antigamente a gente fazia ablação mais tardiamente, hoje a gente está cada vez mais precoce invadindo o paciente, no bom sentido para fazer ablação e tentar eliminar esses focos. E a gente aprendeu coisas importantíssimas, que é a situação multidisciplinar. Quer dizer, não adianta eu ser obeso, não adianta eu ser hipertenso, que eu não vou curar a minha fibrilação atrial. Antes de eu falar do tabagismo, eu tenho um caso que é muito emblemático, falei até numa outra live, que é um paciente jovem, com obesidade mórbida, hipertensão e fibrilação atrial resistente até às cardioversões. Para quem não tá muito apto a essa nomenclatura, é aquele choque que a gente dá para voltar ao ritmo, ao normal. Nem é isso a gente conseguiu fazer. Então, o que eu fiz? Aí sim, eu fui para a ablação primeiro, e agora que ele está em ritmo sinusal, ele vai para cirurgia bariátrica. Já tinha indicação para bariátrica, mas não adianta fazer ablação e tomar remédio se a gente não mexer nos outros fatores de risco. E tabagismo é fator de risco. Tabagismo, como você mesmo tem preconizado e eu assino embaixo, é doença e a gente tem que tratar como doença. Quer dizer, se tem fatores modificáveis, a hipertensão não é um fator modificável, é um fator tratável, ou seja, eu dou remédio e controlo. A obesidade é um fator modificável, então a gente tem que modificar. Então hoje eu insisto muito, eu já peguei paciente com 130 quilos e falei, olha, não dá nem na mesa de hemodinâmica. Tem que diminuir o seu peso. Como é que você então, tem feito tabagismo isso? Como é que você tem feito isso, Bruno, na prática, né? Assim, é difícil, né? Você mudar estilo de vida, né? Quando ele fala, no caso do tabagismo e obesidade, que no passado eram tidos como estilo de vida e hoje tanto obesidade quanto tabagismo são doença, né? As duas são doenças. Então, como é que você aborda no consultório? Como é que é uma arte, né? Você tem que Eu não tenho, a minha prática não é da cardiologia, é específica na arritmia, e quando você tem a fibrilação atrial envolvida, assim, ao contrário do que a maioria seria, é um perfil um pouco mais fácil, porque você tem embasamento bem específico para mostrar que essas duas situações pioram o cenário da arritmia. E quem tem arritmia sente muitas vezes e se sente mal. Então acaba que você mostrando que isso é um problema, eu acho, aí eu consigo te dizer que a obesidade é mais fácil de controlar, mas o tabagismo ainda tem uma resistência. Ainda tem um certo grau de resistência. E abordar tabagista na primeira consulta não dá. É muito difícil. Você tem que ir trabalhando, não sei como é que é a sua visão, mas você tem que ir trabalhando essa ideia. E na sua prática clínica, você acha que a arritmia, como você faz exatamente específico isso, aí eu já emendo um pouquinho você falar dos sintomas, porque você quem recebe esse paciente é fumante e ele chega com uma palpitação, porque eu tô com um zurugudum aqui no peito, um balacobaco aqui, e ele chega fumando com aquele mação no bolso. Você acha que isso, na sua prática clínica, é uma janela de oportunidade para o cara parar de fumar? Você seguindo o caminho da sua arritmia, fala assim, olha, você está com uma arritmia que ela é diretamente relacionada ao cigarro. O cigarro tem nicotina. A nicotina aumenta seu batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial. Né? Então, assim, hoje, o fundamental é a mesma coisa que eu falo para um DPO cítico, né? O maior impacto para o DPO cítico, para ele melhorar da bronquite e do enfisema, é interromper imediatamente. Só que o bronquítico não tem sintoma. A pessoa que tem arritmia, ela tá lá com o ziriguidum. Tá lá com o balacobaco. É uma janela. Como é que você vê isso, Bruno? Como é que você aborda o fumante? Já emenda assim, o que são os sintomas mais frequentes? Eu vejo dois perfis aqui que acabam aparecendo em consultório. Aquele perfil que tem muita doença associada, e aí tem o cigarro envolvido, e ele não quer mais parar nada, sabe? Ele está acostumado, eu já infartei, eu já tomo um remédio, eu vou fumar, e meio que joga tudo pro lado. Esse é um perfil
bem difícil. Agora, quando tem a fibrilação atrial, e aí vem os sintomas, que daqui a pouco eu já chego neles, isso ajuda um pouco mais. E o outro perfil, que é o paciente um pouco mais jovem, ou o adulto jovem, você abordar a questão do tabagismo, especialmente linkado à arritmia, e especialmente linkado à fibrilação atrial, que aí é um subgrupo de arritmia, você tem uma chance maior de abordar esse paciente para poder parar de fumar. Nesse cenário, na fibrilação atrial, você consegue melhor a questão do parar de fumar. O paciente, ele muitas vezes, ele entende e ele aceita. Não é o habitual de um consultório de cardiologia, porque num consultório de cardiologia com outras doenças, o paciente às vezes não se sente muito preocupado, porque ele pode já ter infartado, mas aquele que infartou se preocupa um pouco mais. Mas quem não infartou, está só controlando a hipertensão, não sente muita coisa, né? Então o tabagismo não é tão problemático. Agora, no cenário da arritmia, sim, porque aí vem os sintomas. Aí ele pode ter palpitação, aceleração do batimento, ele pode sentir uma falha no batimento, uma sensação de alguma coisa na garganta, algo preso na garganta. São algumas queixas que eles fazem. Uma queixa difícil, especialmente no tabagista, é falta de ar. Eu não sei se a falta de ar é porque ele está fazendo crise de palpitação e crise de arritmia, ou se a falta de ar é porque ele já fuma e já tem um acometimento, um problema no pulmão. Então é bem delicada a falta de ar. Outros podem ter desmaio, por conta de arritmia, às vezes com frequência cardíaca muito elevada. Que mais? Eles sentem tontura. Tontura também é muito interessante, e a tontura também é outro sintoma que a gente fica na dúvida, especialmente do tabagista, se está relacionado à microembolização, a microcoágulos que o próprio cigarro pode favorecer pelo fechamento dos vasos, né? Então a gente fica com essas preocupações. Mas esses são os principais sintomas. Eu diria para você, Márcio, que no cenário de arritmia, como tem o sintoma desconfortável, você consegue ser mais incisivo com o paciente. Eu acho que é um cenário, infelizmente, favorável para você ajudar a parar de fumar. Exato, porque, em geral, quando eu estou tratando do paciente, eu sempre brinco que o fumante devia vir com uma pneumonia dupla para tratar o tabagismo. Porque aí ele viria assintomático, cuspindo o pulmão fora e... Não, mas ele vem dentro do natural dele, porque ele fuma, ele tem aquela falta de ar, ele tem aquele pigarro. Então, ele não tem sintomas, ele já acostumou. Uhum. Agora, no cenário da arritmia, eu vejo como uma janela de oportunidade mesmo, né? Então, se o profissional, ele chega de uma forma mais incisiva, claro, incisiva em relação à relação que existe, né? Nicotina, arritmia, cigarro, arritmia de uma forma geral, no sentido de que o fumante que está aí ouvindo, e fica essa mensagem, de que o melhor tratamento é inicialmente parar de fumar. Porque ele pode ser a gênese, né? Pode ser a causadora dessa arritmia. Porque pode não ser uma FA que teria um componente mais grave, uma dificuldade. Pode ser uma extracistolia frequente, né, Bruno? O que seria isso? Explica para quem é fumante, que começa com uma palpitação e que a gente está abrindo o leque de arritmias, pode ser só uma extracistolia frequente, né? Pode. Eu vou só pegar um gancho que você falou aqui que eu achei bem legal. Eu tinha um paciente, que hoje ele já não acompanha comigo mais, mas que ele deflagrava, ele fazia fibrilação atrial toda vez que ele ingeria destilados. Fermentado não, só destilados. E a solução dele qual foi? Parar de beber e modificar o hábito de ingestão alcoólica. Eu posso estar me expondo aqui, mas eu nunca falo para o meu paciente que ele não vá beber, porque a gente sabe que o vinho tem aquela correlação favorável para a parte cardiovascular. Então, você orienta como se deve fazer, né? Então, você orienta adequadamente. Mas nesse cenário, parar de beber o destilado, ele não precisou de ablação. Ele simplesmente diminuiu e ele não teve mais fibrilação atrial. Então, o tabagista, que você vê que não tem outras doenças associadas, e se ele para de fumar,
é possível, e aí eu estou perdendo cliente, porque eu faço procedimento invasivo, mas é possível que você não tenha mais fibrilação atrial. Então, eu acho que é muito importante essa abordagem de outras coisas envolvidas, né? E como você falou de outras arritmias, essas extrasístoles, quer dizer, o batimento vem tum, tá, de repente, tum, tá. Aí, esse batimento mais precoce, ele pode vir tanto do átrio quanto do ventrículo. A gravidade vai de acordo com cada órgão, cada região. As ventriculares, a gente tem aquelas arritmias ventriculares no coração normal, ou seja, só um problema elétrico, mas tem as ventriculares, por exemplo, associadas a quem já infartou, que é uma arritmia um pouco mais grave e que o tabagismo também pode deflagrar. Então a gente tem vários subtipos, a arritmia é um leque, como você falou, tem vários subtipos. Fibrilação atrial é bem prevalente, mas tem essas outras pequenas que a gente também às vezes precisa tratar. E aí eu já te emendo a pergunta. E quando esse paciente deve se preocupar? Com a Palpitação. arritmia? Com Com a palpitação? Então, tem muita gente que sempre teve palpitação e nunca deu muita bola, né? Se eu tenho isso evoluindo mais frequentemente, porque assim, às vezes eu tenho uma palpitação esporádica e o Holter de 24 horas, que é o principal exame que a gente usa, que é aquele aparelhinho que a gente coloca, ele bota os eletrodos no nosso peito e ele fica fazendo o eletrocardiograma durante 24 horas, ele nem sempre e muito provavelmente não vai pegar. Existem outros tipos que podem fazer isso, mas um negócio que é muito esporádico, às vezes você não vai conseguir nem orientar adequadamente. Mas se você está vendo que aquilo ali vem vindo com mais frequência, ou especialmente se vem vindo com sintomas, aqueles como uma dor no peito, um batimento, tipo um soco no peito, uma sensação de algo preso na garganta, isso chama mais atenção e aí a gente precisa fazer uma investigação. A tontura também é um fator de sinal importante, e o desmaio é algo mais intenso, pode até levar a um trauma na cabeça, dependendo de onde você bater, se você cair direto no chão ou bater numa quina. Então, isso também pode alertar como primeiro sinal para a investigação. Aqui é uma pergunta minha também. Eu queria já emendar quais os exames que ele deve fazer. Você falou alguma coisa de Holter. Existe alguma coisa, Bruno, em relação... na sua prática clínica, tá? Aqui é um bate-papo mesmo. Se você faz o paciente parar de fumar e ele tem alguma arritmia, mesmo que os batimentos extrasistolias, que seriam mais simples, supraventricular, né? Que assim, enfim, esse diagnóstico. Você pedir para ele repetir depois que ele reduziu o número de cigarros, você tem algum tipo de atitude nesse sentido? Que exame que você poderia estar fazendo para alertar o paciente para alertar sobre essa relação? Tem alguma coisa? Você conhece alguma coisa nesse aspecto? De você orientar depois? Ele faz o exame, ele está com uma extracistolia, você fez, e aí você pede para ele reduzir o número de cigarros, pelo menos, ou parar. Perfeito. E aí você repetir para ver se houve alguma correlação. Melhorou seu sintoma, não melhorou seu sintoma. Como é que isso na prática clínica? Você acha que isso é factível de ser feito? Você acha que... Como é que é a sua abordagem? Você, olha, se você fizer um pacto aqui comigo de reduzir seu número de cigarros ou conseguir parar de fumar, a gente repete seu exame, vamos ver como é que você fica. Porque eu fico pensando aqui, minha prática não é arritmia, assim como a sua. A minha, mas será que essa abordagem, por conta deles ter sintomas, não seria algo interessante de ser feito? Ou seja, é a mesma coisa que você falar para o obeso, né? Então, assim, agora eu vou te dar 3 meses, que é o que a gente faz por relação. Olha, você consegue perder 5 quilos em 3 meses? Né? Você dá uma pequena meta. Você não fica falando assim, você vai perder 5 quilos em 1 ano. Né? Dá uma pequena meta para que ele tenha um alcance. Se você trabalhar com um fumante no consultório, fala assim, olha, eu preciso que você reduza, porque pode ter tudo a ver com o seu cigarro. E da mesma forma que a gente fala para arritmia, eu também tenho pacientes na hipertensão que quando param de fumar, eles melhoram o controle pressórico. Né? Eu tô com uma ex-fumante agora lá, que ela falou, eu tenho que corrigir meus remédios, doutor. Porque minha pressão controlou. Eu tomava 3 remédios, agora vou ter que tomar menos. Opa! Só que se você for ver por literatura, hipertensão não é doença tabaco relacionada, mas na prática tem pessoas que têm melhor controle pressórico
quando param de fumar. Uhum. Será que para a É isso aí. arritmia também teria esse tipo de impacto? Eu não sei. Na prática, Tem. como é que você... Tem esse impacto. Tem esse impacto e, como eu te falei, tem essa facilidade, porque a arritmia é algo que assusta muito. Assusta até os cardiologistas, né? Então, por isso que existe essa subespecialidade. Então, ela assusta bastante. Eu tento acalmar, dependendo, porque tem muitas arritmias que são benignas. Você não vai ter uma morte súbita por causa daquilo. Normalmente você tem uma morte súbita relacionada ou aquelas arritmias geneticamente relacionadas, que são mais graves, ou você tem relação com alguma doença. Você já infartou alguma vez e você tem o coração aumentado, por exemplo. Aí é outro cenário. Mas no indivíduo normal, muitas dessas arritmias elas são benignas. E ser benigno não quer dizer muita coisa, mas às vezes elas são benignas e são sintomáticas. Quando elas são sintomáticas, a abordagem é muito mais aberta. Você tem essa facilidade, você consegue orientar. A obesidade é algo muito característico. Na hipertensão, como você citou, na arritmia, então, o negócio é muito mais. Assim, você fala para o paciente, se você se nega, você fala, olha, eu não tenho nem como fazer ablação em você, no senhor, na senhora, porque a obesidade ela é suficiente aqui para a gente falar, tem que parar, tem que reduzir. Tem que começar. E é o que você falou. Eu acho que não dá para ser enfático, porque tanto na obesidade quanto no tabagismo, não é uma coisa simples. Não é tão simples você parar. Não é tão simples você perder peso. Hoje a gente tem medicações injetáveis que estão ajudando muita gente obesa a emagrecer. Agora, e tem a questão do tabagismo. Então, você fazer algo sequenciado, já começar com uma redução lenta e gradual. Perfeito, eu acho que acho e tem estudos mostrando que existe correlação com redução das arritmias, sim. Show, Bruno. Deixa eu responder algumas coisas aqui. A Si falou que foi fumante desde jovem, não fuma há 12 anos e nenhum dos filhos fuma. Excelente. Aí o trabalho foi bem feito lá da base, né? Então, quando você orienta, e é muito do que a gente fala de prevenção. Então, a prevenção vem de dentro de casa, a prevenção vem de informação, né? E ainda assim, eu mostrei a estatística para vocês. Aumentou em cerca de 30% em mulheres do último Vigitel, mulheres entre 18 e 24 anos, e isso porque a gente ainda não tem o cigarro eletrônico aqui de uma forma agressiva, que os Estados Unidos estão sambando lá nisso. O Emerson, melhor parar de fumar de uma vez ou melhor aos poucos? Eu vou mandar você para... Calma. Para a próxima aula. Na verdade, não é de amanhã. A de sábado, que a gente vai... Eu não vou fazer spoiler, porque eu tenho uma convidada, a gente vai falar muito. Eu tenho uma live inteira para a gente falar disso, tá? Então, não vou dar spoiler. Vem no sábado, vem. Então, aí a gente conversa. A Mônica aqui falou... Ixi, o ex-marido dela voltou a fumar. Aí deu ruim, hein? Aí deu ruim. Pai e mãe dele fumaram a vida toda, gestação, enfim, Pois é. Agora tem que... Bota ele aqui, Mônica. Traz ele para cá para ouvir a informação, é o primeiro passo. Então, quando a pessoa começa a ter informação... Bruno, tá vendo mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Cristina. Parei de fumar há quase 40 anos e foi a melhor coisa da minha vida. Depois de quanto tempo um ex-fumante pode ser considerado limpo? E o fato de já ter fumado não seja mais relevante. Então, Cristina, você já está sem fumar? Parei de fumar há 40 anos. A gente tem estudos mostrando que de 10 a 14 anos, sem fumar, você já volta a ter um risco igual a de um não fumante do ponto de vista de insuficiência coronariana, infarto. Então, como você já está há 40 anos, e se você já fez uma espirometria, que é aquele sopro, viu que sua função pulmonar está ok, então, mais de 40 anos, parabéns, você se livrou de um importante fator de risco e pesado fator de risco, tá? Ótimo. Tem uma pergunta sobre o cigarro eletrônico, se é prejudicial. Você tem falado bastante sobre isso em todas as suas lives e, Demais, enfim, Rodrigo. você pode complementar isso. Então, Rodrigo, o cigarro eletrônico, eu fiz uma live específica disso, dá um pulo lá. E aqui de primeira mão eu acabei não colocando, mas no sábado agora eu vou falar na SBC, minha aula é de cigarro eletrônico. É uma aula para médicos, que é dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas eu vou levar muita informação, dá para consumir.
eu vou colocar nos meus stories, nas minhas publicações. Acompanha no Feliz Sem Tabaco. Vai ser aberto, vai ser pelo Zoom, 10 horas da manhã, nesse sábado. Se não, você vai lá na minha live, tá aberta no YouTube, de cigarro eletrônico, de outras formas de tabaco que eu dei anteontem. Anteontem? Foi ontem. Vixe, já perdi. Foram tantas lives. Procura lá no YouTube. Márcio, tem uma coisa muito interessante. É o seguinte, em relação à arritmia e à fibrilação atrial especificamente, yoga mostrou redução da densidade de fibrilação atrial. Como é que você vê yoga e tabagismo? Ou alguma coisa nesse sentido? Eu acho assim, eu não sou contra nenhum tipo de abordagem, né, que ajude, porque da mesma forma que tem fumantes que precisam, e eles relatam que 90% foi a medicação, tem fumantes que falam que 10% é a medicação. Então, você tem um leque. Então, se aquela pessoa usou a piteira do ratinho e funcionou, né? O fato é que não existem estudos para mostrar nitrato de prata, gargarejo com nitrato de prata, dá uma reação que você quer cuspir, você não quer usar. Não tem estudos. Hipnoterapia, yoga, acupuntura, você tem estudos com acupuntura, tá? Mas não são estudos uniformemente controlados. Então, são estudos menores, mas tem gente que se dá bem e funciona. Uhum. E eu acho que tem que fazer. Né? É tudo contra o cigarro. Então, usa qualquer alternativa. Tá? Mas, é claro, quando você tem provas, quando você tem estudos científicos, quando você tem relatos, prova social, você foi lá no tratamento do ciclano e, poxa, cada 10 que tratam lá, 7 param de fumar. E hoje a nossa estatística mostra que quando o cara tenta parar sozinho, 3%, aí não dá. Então, isso que eu falo pro fumante, não dá para ficar sozinho. Isso é desleal. Ele tentar brigar com uma doença dessa é a mesma coisa que ele querer brigar com o Incrível Hulk. Ele vai tomar um safanão de cara. E se ele ficar tomando safanão atrás de safanão nas tentativas, ele vai desistir dele mesmo. Ele vai desistir. Se ele tiver arritmia, ele vai tratar melhor. Ah, bom. Se ele tiver arritmia, aí ele vai te procurar primeiro. Ele vai lá tratar a arritmia. E aí eu vou te encaminhar. Aí você vai ter que me encaminhar. Você vai tratar a arritmia dele e aí vai ter que me encaminhar. Vamos ver aqui, Bruno. O que mais que nós temos? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Acho que não tem nenhuma aqui. Eu vou checando. Mas e aquele paciente que já tem alguma doença? Deixa eu ver o horário aqui. Mais 12 minutos, gente. Quem quiser faz as perguntas aí que tá chegando no fim. E aquele paciente que já tem uma doença coronariana ou já tem uma bronquite, já usa bombinha. Esses pacientes, eles são mais sujeitos a terem arritmia. Esses que já têm algum substrato pulmonar, algum substrato coronariano, né? Então, vamos colocar que o tabagista tem mais isso. O fumante vai ter mais DPOC, tem mais bronquite, tem mais enfisema, tem mais infarto, tem mais derrame, tem mais tudo aí. E esses pacientes, os pacientes que já desenvolveram essa doença, que pode ter sido pelo tabaco, eles têm mais substrato para fazer arritmia cardíaca? Existe alguma abordagem diferente? Eles são pacientes mais suscetíveis, sim, porque se você tem um tabagista com uma doença pulmonar, essa doença pulmonar ela vai ser agravada pelo tabagismo e você vai acabar chegando na doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquele indivíduo já com alteração na estrutura do pulmão, e isso vai repercutir indiretamente na circulação cardíaca. Então você pode chegar até hipertensão pulmonar, que é os vasos dos pulmões fazendo essa recebendo uma pressão muito grande para que o sangue vá para frente, né? Porque o sangue sai do lado direito do coração, ele vai direto para os pulmões. Se aquele pulmão está alterado, se ele está com uma pressão dura, ele vai repercutir. E aí você vai aumentar o coração trabalhando com uma pressão elevada. Então ele vai espremer, vai fazer uma contração mais forte, e isso pode fazer com que haja um estiramento de fibras musculares no átrio, no ventrículo, e aumentar a chance de arritmia. E o coronariano também. O coronariano, ele pode ter aquele coronariano, o indivíduo que já infartou, mas não teve nada no coração, não teve nenhuma repercussão no coração. Ele ainda assim ele pode desenvolver arritmia porque ele tem estruturas alteradas na vasculatura do coração, na vasoconstrição das artérias
que podem acontecer e isso fazer um certo grau de isquemia, ou seja, diminuição de oxigenação transitória. E aquela região pode deflagrar arritmia. E pior ainda é aquele doente que já infartou e já perdeu massa muscular, ou seja, aquele infarto matou uma área do coração, aquela área está fibrosada, ou seja, morreu e virou cicatriz. Cicatriz é tudo que a arritmia quer para fazer, para desenvolver. Show, Brunão. Tem mais uma. A Ci está perguntando: e quem fuma charuto? Charuto eu acabei comentando um pouquinho na outra live sobre outras formas de tabaco, mas aqui respondendo especificamente assim, o charuto ele tem um pH mais alto, então a absorção dele ela é na mucosa oral. Então o próprio fumante do charuto ele não traga e a absorção ela não é feita pulmonar, diferente do cigarro. O cigarro comum a absorção é pulmonar, então ele traga. O fumante que ele é dependente, ele vai fazer, ele vai tragar o cigarro para justamente absorver a nicotina e ter. Agora, lembrando, o charuto é tabaco igual. A única diferença é que a absorção ela é oral, tá certo? Então, ele vai ter absorção. E o risco é em toda a mucosa oral. Mais risco de problemas de peridentais, né? Então, você tem problema de queda de dentes, câncer de boca, de língua, de faringe, de laringe. Então, o comprometimento do charuto ele é mais superior, porque o fumante do charuto ele não traga, mas é tabaco igual. Tem todas aquelas porcaria todas, 55 cancerígenos, então ele vai ter absorção, só que é a absorção alta, ok? Bruno, eu tenho mais uma pergunta aqui para você em relação a esses novos anticoagulantes. Porque a gente sabe que esses pacientes com arritmia cardíaca vão entender se ele às vezes o que desencadeou foi ele ser fumante. Tem alguma coisa desses rivaroxabana, esses remédios, esses anticoagulantes novos que muitos usam? Existe alguma recomendação para quem é fumante? O cara não conseguiu parar de fumar e existe algum detalhe que ele precisa estar sabendo? A partir do momento que ele tem FA, ele tem uma indicação. Às vezes ele tentou fazer ablação, passou lá com você, tentou a ablação, não corrigiu, ele manteve FA e tem que usar esse medicamento por conta de não ter algum acidente vascular encefálico, um derrame cerebral. Tem alguma recomendação em relação ao uso dele em fumante? O fumante se deu bem, sabia, nessa situação? Porque antigamente tinha o Marevan, que é a varfarina. E a varfarina era o único anticoagulante que tinha para ser usado e você tem que monitorar um exame de sangue periodicamente para você ver se você está numa faixa de controle adequado. E muitas coisas faziam alteração ou interação com a varfarina, desde alimentos até medicação e até o próprio tabagismo tinha correlação. Hoje, esses novos anticoagulantes eles têm uma baixa taxa de interação com outras substâncias, mas esse paciente que tem fibrilação atrial e ele está fumando, e ele está usando o anticoagulante e fuma, ele não foge do risco de ter um AVC. Porque mesmo em uso de anticoagulante, você tem a possibilidade e chance de ter um AVC, ou seja, um derrame. Ou seja, ele pode ter fechamento de vasos e isso só piorar a vida dele. E também existe aquela interação, né? Esses novos anticoagulantes com o cigarro aumentam o risco de sangramento, né? Por conta da metabolização da droga. Então, ele, por um lado, ele pode sangrar mais pelo uso do remédio e, por outro lado, ele está usando uma substância que é protrombótica, que gera o cigarro. Perfeito. É muito, muito agressivo. Realmente é muito agressivo. Então, é um perfil de paciente que aí eu falo de novo. Se ele tem arritmia, você consegue ser um pouco mais incisivo. Então, se você deseja alguma coisa para o teu paciente, para o teu indivíduo tabagista, que ele tenha alguma arritmia para que ele possa entender que ele deve parar de fumar. Não estou falando isso para fazer nenhum mal a ninguém, mas é que, infelizmente, a gente só aprende quando a gente tem algum sintoma. Quer dizer, eu vou parar de comer comida gordurosa depois que eu infartei, depois que eu fui para aquela sala de hemodinâmica fria, que você não sabe o que está acontecendo e de repente alguém vai lá e abre a sua artéria, você sente uma dor no peito.
quando vem o sintoma que você aprende. Bruno, da mesma forma, eu vou fazer uma pergunta que como eu ensino para profissionais da saúde o tratamento, e eu vejo sempre que todo momento, então, se o dentista abordasse o fumante ali na hora que ele está na cadeira, se o fisioterapeuta no momento que ele está fazendo a reabilitação, né? Se ele tem formação, é claro que você não pode ser agressivo, você tem que ter formação para tratar. Você não pode chegar lá e fazer, parar de fumar faz mal, né? Você tem que parar. E aí vem o grilo, né? Cri, cri, cri. Não tem mais nada para falar? Então, assim, Ele troca de especialista. O momento que você está fazendo uma ablação, porque o paciente, às vezes, quem está aqui ouvindo, não sabe que você fica acordadão ali, né? Para fazer a ablação, o paciente fica acordadão ali, né? E será que esse não é um momento também de uma abordagem nesse sentido? Você ter uma orientação, não seria também uma janela de oportunidade esse momento da ablação? Como é que você vê isso no fumante? Eu acho que, independente, o intraoperatório tem que ser o mais tranquilo possível, sabe? Eu acho que tem que ser o mais confortável possível. A abordagem pré e pós, ela tem que ser... Eu posso até falar mais agressiva, mas até antes da gente finalizar, eu gosto muito de um conjunto de palavras que eu passo para todos os meus pacientes, que é qualidade de vida. Então, assim, ter qualidade de vida também é parar de fumar. Ter qualidade de vida é tratar a arritmia. Então, se você reduzir peso, reduzir o tabagismo, tudo isso é qualidade de vida. Então, eu acho que você não precisa pegar aquele momento que é assustador, que é a sala operatória, mas o pré e o pós, eles são importantíssimos para você reforçar. Entendi. Você acha que aquele momento que é muito mais tenso, é claro que a ideia é a mesma coisa que eu falo para os residentes e é uma coisa que é reentrante. O paciente vai para o pronto-socorro com dor no peito, às vezes ele está com uma síndrome coronariana aguda e ele toma uma pancada ali. Tá vendo? Está no terceiro infarto porque está fumando. Ou seja, aquele momento ele já é tão agressivo e não funciona. Você ser agressivo num momento desse, eu concordo que é totalmente desprovido e é o momento que deve ser, a abordagem deve ser o mais tranquila, deve ser acolhedora. Mas eu acredito que esses momentos, eles são importantes. Talvez não ali na hora do procedimento, mas assim, paro, de uma forma muito sutil, de uma forma acolhedora. Existe técnica para isso, entendeu, Bruno? Esse aqui é o detalhe. Tem uma forma de você fazer open-ended questions, você perguntar coisas pontuais, você plantar a semente. É dessa forma que eu vejo a abordagem nesses pacientes. Brunão, faltam 2 minutos aqui para encerrar. Eu queria que você deixasse seus comentários. Vou te agradecer mais uma vez o seu tempo. Acho que foi ótimo. Nunca a gente teve tanta pergunta aqui no chat. E, enfim, dê seus recados finais. Te agradeço o seu tempo mais uma vez. Márcio, eu acho que tabagismo e arritmia um assunto que você tocou que é fundamental, muito importante, é muito bom para a gente tratar aqui, trazer informação para as pessoas e tem que ser levado a sério. E aí é o que eu falo, eu não quero hoje tratar tabagista porque eu sei que tem quem faça. Então a gente manda para quem faz e tem que ter técnica adequada para fazer isso. Parabéns pela tua atitude e pela determinação para a gente poder tratar o tabagista. Legal, Brunão. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou encerrar essa live, mas se alguém quiser deixar algum comentário lá no YouTube, alguma pergunta, o Bruno é parceiraço, a gente vai ter o prazer de responder isso. Eu encaminho a questão para ele. Quem quiser seguir o Bruno também, o pessoal da minha equipe já colocou. Arroba, como é que você está no Instagram, Bruno? Dr. Bruno Arritmias. Dr. Bruno Arritmias, então, para seguir lá, perguntar qualquer coisa, a gente está totalmente aberto a isso. Se ficou alguma dúvida, teremos prazer em responder e sanar essas dúvidas. A ideia aqui é tratar o fumante. A ideia aqui do Feliz Sem Tabaco é levar essa informação e a gente tirar esse maior genocídio da história da humanidade, tá certo? É o maior genocídio. Então, vamos desconstruir tudo isso, tá bom? É isso aí. Obrigado, Brunão. Beijo no coração, abraço nas artérias. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau. Mais um convidado. Fui.